Existe algo mais aterrorizante que um pesadelo capaz de deixar marcas reais no seu corpo? Descobri que o medo mais profundo não fica apenas na nossa cabeça. Ele pode nos acompanhar pelos lugares mais solitários. Meu nome é Luciana, e esta não é exatamente a minha história, mas a do meu falecido esposo, Fernando. Pensei muito se deveria ou não compartilhar isso, já que foi muito difícil para mim superar o que aconteceu, mas sinto que agora é o momento certo. Além disso, Fernando adorava contar histórias de terror, e acho que ele ficaria feliz em saber que estou compartilhando este relato. Nós chegamos aos Estados Unidos há uns 20 anos, quando éramos jovens e recém-casados. Ele tinha 21 anos e eu, 19. A gente ralou muito para conseguir ter uma vida melhor e, no fim, conseguimos construir nosso lar, nos estabelecer e, depois de uma papelada sem fim que nem vou comentar, conseguimos até a nossa legalização. Tudo isso, em grande parte, graças ao trabalho dele como caminhoneiro e aos contatos que ele fez pelo caminho. Fomos morar no norte do Texas e, às vezes, Fernando precisava fazer viagens muito longas para outros estados, mas já estávamos acostumados com essa rotina. Então, quando ele me disse que viajaria para Montana por alguns dias, levando uma carga de Dallas, eu não me surpreendi nem me preocupei. Eu desejei a ele uma boa viagem e combinamos que ele me ligaria de vez em quando para dizer como estava. Era algo que sempre fazíamos para manter o contato e nos sentirmos mais perto um do outro. As horas passaram e ele me disse que tinha parado em uma área de descanso para caminhoneiros no norte do estado para comer alguma coisa e dormir umas horas, até dar umas 5 da tarde para evitar o trânsito pesado do final do dia. Lá pelas 8 da noite recebi outra ligação dele, mas, diferente da primeira, nessa a voz dele estava diferente, meio alterada. Perguntei o que ele tinha, e Fernando me disse que tinha tido um sonho muito esquisito. Perguntei se ele queria me contar, e embora tenha hesitado um pouco no início, acho que para não me preocupar, ele acabou contando o que viu no sonho. Nele, ele estava dirigindo por uma estrada escura, iluminada só pelos faróis do caminhão. Ele estava paralisado no banco, olhando para frente, mas sabendo que ao seu lado e atrás dele havia 2 pessoas. Ele conseguia ouvi-las conversar, mas não entendia o que diziam. Mesmo assim, de alguma forma, ele sabia que não era nada bom. Um pressentimento dizia que estavam falando dele e que tramavam algo contra ele. De repente, pelo canto do olho, ele viu uma mão cinzenta agarrar seu braço direito com força e sentiu outra mão envolvendo seu pescoço e seu braço esquerdo, apertando com tanta força que ele achou que gritaria de dor. Foi aí que ele acordou, assustado dentro da cabine do caminhão, sem saber como interpretar aquele pesadelo. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que esses sonhos não queriam dizer nada e garanti que tudo ficaria bem. Não sei se funcionou, mas pelo menos ele me disse que já estava mais tranquilo e que me ligaria pela manhã para contar como tinha passado a noite. Nós nos despedimos e eu fui dormir. Na manhã seguinte, Fernando me ligou e notei que a voz dele estava meio para baixo. Perguntei como estava a viagem e ele me disse que se sentia estranho. As costas doíam mais que o normal e ele estava com dificuldade para se concentrar. Na mesma hora, eu disse que se ele não estava bem, o melhor era ligar para a empresa e pedir para outro motorista continuar, já que era perigoso dirigir daquele jeito. Mas Fernando me acalmou, garantindo que dava conta e que, além disso, não faltava muito para chegar ao destino. Era só dirigir por mais algumas horas e lá pelo meio-dia já estariam descarregando o caminhão. Agora, é a partir daqui que tudo ficou particularmente estranho e sinistro. Cerca de 1 hora depois, Fernando me ligou de novo, com a voz nervosa. Embora a princípio tenha dito que só queria ouvir minha voz no Viva Voz. Eu trabalho de casa, então, para mim era tranquilo. E enquanto fazia minhas coisas no computador, contava a ele o que tinha feito no dia anterior e a história de um filme que via à noite.
Quando perguntei por que ele estava tão nervoso, ele respondeu que não queria parecer paranoico, mas que tinha ouvido algo se mexendo na cama do caminhão, e isso o deixou muito ansioso. Insisti para que ele me contasse exatamente o que ouviu, e depois de muito insistir, ele confessou que ouviu um gemido. Foi algo bem baixo, não durou nem um segundo, mas ele tinha certeza de que tinha ouvido. Eu não soube o que fazer a não ser dar apoio, e desligamos um tempo depois, quando ele chegou ao seu destino. Ele me disse que provavelmente ia ficar na cidade até umas 8 da noite e voltaria dirigindo. Pedi que me avisasse quando saísse e ele avisou. 1 hora depois, ele me ligou novamente, dessa vez explicando que tinha tido o mesmo pesadelo de novo, onde as mãos cinzentas o apertavam com força. Ele admitiu que estava com muito medo e que não queria pegar a estrada naquela noite. Sugeri que ele ficasse em um motel, mas no fim ele mesmo decidiu que era exagero e se convenceu de que tudo ficaria bem. A essa altura, eu já estava uma pilha de nervos, porque meu esposo nunca teve problemas desse tipo em uma viagem. Pedi que ele tomasse o máximo de cuidado na volta e que me ligasse se qualquer coisinha acontecesse. Acabei pegando no sono à meia-noite, e o toque do meu celular me acordou às 2h30 da madrugada. Era Fernando me ligando em pânico. Ele não me ouvia e simplesmente gritava que tinha algo atrás dele na cabine. Eu tentei acalmá-lo, dizer para ele encostar o caminhão ou descer, mas ele não parecia me escutar, e a ligação caiu. Essa ligação desesperada foi a última que tive com meu esposo. Nem preciso dizer que não preguei o olho a noite toda, esperando que ele retornasse às 12 ligações que fiz e que ele não atendeu. Meu coração disparou quando recebi a ligação de um número desconhecido. Era do hospital. Uma patrulha tinha encontrado meu esposo. O caminhão estava no acostamento e ele estava deitado no banco do caminhão em estado crítico. Fernando morreu de uma parada cardiorrespiratória. Quando cheguei ao hospital no Novo México, os médicos me disseram que ele havia morrido por volta das 2 da tarde. Quando cheguei lá e me deixaram vê-lo, eu desabai. Mas teve um detalhe que no meio do meu ataque de pânico, eu consegui notar e que me persegue até hoje. Uma marca de mãos no braço direito dele, no esquerdo e no peito. Quando mostrei isso para as autoridades, aos prantos, eles explicaram que, muito provavelmente, ele mesmo tinha feito as marcas no desespero, enquanto tentava buscar ar. Eu, no entanto, já pensei muito nessa resposta, e ela não me convence nem um pouco, porque os pesadelos que ele me contou batiam exatamente com aquilo. Ele tinha as marcas justo onde me disse que o agarraram. Até hoje acredito que uma presença sombria acompanhou Fernando naquela viagem final. Os pesadelos foram um aviso que chegou tarde demais para ser compreendido. Talvez o mais aterrorizante seja aceitar que algumas forças escapam completamente do nosso controle e que o fim pode estar escrito muito antes de conseguirmos lê-lo. Tem coisas que acontecem na estrada que simplesmente não têm explicação. Você pode dirigir por anos no escuro, achar que já viu de tudo, mas sempre tem aquela noite específica que muda seu jeito de pensar para sempre. Eu sou de Zacatecas e trabalho como caminhoneiro há um bom tempo. Tenho o costume de viajar à noite, porque tem bem menos trânsito e, no geral, tudo costuma ser mais calmo. Eu gosto disso, sabe? Já estou mais do que acostumado com a solidão da estrada. E eu digo isso porque alguns amigos meus falaram que talvez eu tenha ficado sugestionado, ou que, de tanto eu ouvir e ler histórias de terror, minha mente acabou pregando uma peça. Mas não foi isso. Eu não sou louco, nem fico imaginando coisas do nada. E eu tenho certeza de que o que eu vi foi real. Numa noite qualquer, acho que em março ou abril do ano passado, eu estava levando uma carga de Zacatecas para Chiapas, quando comecei a sentir uma dor chata nas costas e nas pernas. Eu já estava na estrada por umas 5 horas, mais ou menos. Então,
Quando vi uma parada alguns quilômetros à frente, não pensei duas vezes e encostei para esticar o corpo. A essa altura, já passava das 2 da manhã e o pátio do posto estava completamente deserto. A única luz que se via vinha da bomba de gasolina, de uma lojinha de conveniência e dos banheiros. Entrei na loja para comprar algumas coisas para comer no caminho e depois fui ao banheiro. Alguns minutos depois, saí de novo para a escuridão da noite. Até aquele momento, a única pessoa que eu tinha visto era o atendente da loja, um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos. Tudo estava num silêncio absoluto. Quando me virei na direção do meu caminhão, meus olhos foram direto para o para-brisa e foi quando eu vi o rosto pálido de uma mulher sentada no banco do carona. Eu fiquei paralisado por um segundo, achando que estava vendo mal. Mas quando consegui focar e distinguir as feições dela, uma raiva subiu e eu saí correndo em direção ao caminhão, com medo de que ela fosse tentar me roubar. Em nenhum momento eu desviei o olhar daquela mulher pálida, de cabelo castanho e comprido, mas bastou uma piscada para ela simplesmente desaparecer. Aquilo me deixou ainda mais confuso. Não tinha como ela ter saído ou pulado pela janela, porque eu corri em linha reta de frente para a cabine. Eu teria visto a porta se abrir, ou, no mínimo, a silhueta dela se movendo. Mas não vi nada. Quando subi, pensando que ela poderia ter se abaixado sob o painel, vi que também não havia ninguém ali. Olhei ao redor para ter certeza de que ela não tinha descido e depois chequei a cabine e a cama com cuidado, para garantir que não estava escondida lá dentro. Mas não tinha absolutamente ninguém no caminhão. Mesmo assim, algo no ar dentro da cabine tinha mudado, e eu podia sentir. Assim que dei a partida e voltei para a estrada, senti que o ambiente ficou gelado de repente. A noite estava quente até aquele momento, mas eu comecei a ter calafrios e tive que fechar a janela para não congelar no banco. Eu estava ouvindo música, mas o som começou a me irritar profundamente e eu desliguei o rádio. A verdade é que eu não conseguia tirar da cabeça aquela mulher que vi sentada no banco do carona. E quanto mais eu pensava naquilo, mais eu me dava conta de que aquela sensação estranha, aquele arrepio na espinha, era por um único motivo. Eu já não me sentia mais sozinho no caminhão. Era como se algo ou alguém estivesse ali comigo. De um jeito que não sei explicar, eu podia sentir de forma muito sutil a respiração dessa coisa bem ao meu lado. Eu não sabia o que fazer, então só tentei manter a calma e continuei dirigindo. Depois de um tempo, finalmente senti que tudo estava voltando ao normal. Aos poucos, a temperatura voltou a subir e aquele sentimento esquisito se dissipou. Parei de novo. Dessa vez, no acostamento, desci para esticar as pernas e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Mas a verdade é que aquilo não tinha explicação nenhuma. Talvez eu só tenha me sugestionado, mas isso não explica para onde foi a mulher que eu vi dentro do meu caminhão e que sumiu numa piscada de olhos. Dias depois, eu contei isso para um colega de trabalho, um cara que já tem muitos anos de estrada. Ele me aconselhou a comprar um boneco, um bicho de pelúcia, qualquer coisa, e deixar sempre sentado no banco do carona. Eu dei risada, sem entender o motivo daquele conselho, mas ele insistiu, dizendo que isso ajudaria a evitar que viajantes indesejados pegassem carona comigo. Eu não acreditava muito que isso ia funcionar, mas a verdade é que desde aquele dia eu nunca mais viajo sem o bicho de pelúcia que minha filha mais velha me deu. E aquela sensação, aquele frio na alma, nunca mais voltou a me perturbar na estrada. Tem coisas que a gente vê na estrada que simplesmente não tem explicação. E às vezes é melhor nem ficar procurando uma, só seguir em frente e torcer para não acontecer de novo. Há 5 anos trabalho como caminhoneiro e durante minhas viagens já presenciei muita coisa estranha, tanto dentro quanto fora do caminhão. Meu nome é Marcos
E essa história que vou contar é uma das mais bizarras e curiosas que já vivi. Não posso dizer que foi algo aterrorizante, então já peço desculpas se muitos não sentirem medo, mas sei que, no mínimo, vou deixar vocês pensando um pouco sobre qual poderia ser a origem daqueles sons. Naquela época, eu estava fazendo uma entrega em Laredo. Já estava dirigindo o dia inteiro e, para falar a verdade, eu estava exausto, sem contar a fome que me matava. Parei numa lanchonete de tacos por volta das 8 da noite e pedi minha primeira refeição quente do dia. Quem me atendeu foi uma mulher muito simpática, na casa dos 30 e poucos anos, que me serviu o que, honestamente, foram uns dos melhores tacos que já comi na vida. Sentei numa mesinha e, poucos minutos depois, ela chegou com um prato cheio. Resolvi pedir uma sobremesa também, já que a comida estava realmente boa. Eu me concentrei em comer e, de repente, do nada, escutei a risada de uma criança dentro do restaurante. Eu não descrevi o lugar até agora porque, na verdade, não há muito o que falar. Era um local pequeno, bem caseiro, com uma entrada grande, umas 7 ou 8 mesas de plástico ao lado de um balcãozinho, e lá no fundo dava para ver a cozinha. O lugar estava esvaziando quando cheguei. Só tinha um casal, que imagino que também estava viajando, e um garotinho com eles. Por isso, a princípio, não me estranhei ao ouvir uma criança, já que havia aquela família ali. Continuei aproveitando minha comida, mas, de vez em quando, voltava a ouvir a risada e comecei a prestar cada vez mais atenção naqueles barulhos. Eu não queria dar mais importância do que a situação pedia, mas, de repente, quando senti alguém puxando a lingueta da minha bota, ao mesmo tempo em que ouvia aquela risadinha de criança, fiquei um pouco tenso. Olhei depressa para debaixo da mesa, esperando ver o menino travesso, mas não encontrei ninguém ali. Foi aí que percebi algo estranho. O casal já tinha ido embora, mas eu continuava escutando a criança. Só então eu entendi que talvez o olhar desconfortável da moça que estava me servindo não era por outro motivo, mas sim por causa das risadinhas que apareciam do nada. Por isso, quando ela se aproximou da minha mesa de novo para trazer a sobremesa que pedi, aproveitei para perguntar disfarçadamente se o filho dela estava por ali, já que eu o escutava, mas não conseguia ver. De repente, vi o sorriso sem graça dela se transformar numa expressão de confusão, antes de me perguntar com a voz trêmula se eu também estava ouvindo. Com um simples olhar, nós dois soubemos na hora. Estávamos ouvindo uma criança pequena rindo e correndo pela lanchonete, mas nenhum de nós conseguia vê-la. Ela me pediu licença para sentar na minha mesa e sussurrou que a mãe dela, que ficava na cozinha, não acreditava nela. Mas já fazia 2 dias que ela ouvia aquilo e achava que estava enlouquecendo, já que todo mundo em volta parecia agir com total normalidade. As coisas estranhas passaram rapidamente para a casa onde elas viviam, que ficava no andar de cima. Do quarto dela, ela conseguia ouvir as mesas do restaurante se mexendo e, pela manhã, encontrou algumas coisas na cozinha bagunçadas. Inclusive, naquela mesma manhã, ela demorou muito para encontrar seus óculos e só foi achar horas depois, num lugar onde ela tinha certeza que jamais os colocaria. Eu perguntei se aquilo era alguma brincadeira, mas na hora soube que não, porque ela me olhou de um jeito muito sério e ao mesmo tempo decepcionado. Pedi desculpas na mesma hora e disse que acreditava nela. Foi aí que me lembrei de uma coisa que minha avó tinha me dito anos atrás, sobre como às vezes os espíritos se apegam a algum objeto. Perguntei se alguém tinha deixado algo no restaurante ou se tinha acontecido alguma tragédia por perto. Ela parou para pensar por um segundo antes de se dar conta de que sim. Uma família tinha esquecido um boneco velho e a mãe dela o guardou, caso voltassem para buscar. Segundo ela, parecia até uma relíquia. E, por coincidência, tudo começou logo depois que deixaram o boneco ali. Mas a verdade é que tudo era tão recente que ela ainda não tinha feito essa conexão. Naquele momento, ouvimos a risadinha de novo, vindo do fundo do restaurante,
e ficamos os dois olhando fixamente para uma mesa. Pensei que talvez fosse apenas um espírito brincalhão que não queria fazer mal a ninguém, mas ela me confessou que não se importava, pois estava apavorada. A verdade é que eu não sabia mais o que dizer, e ela se desculpou antes de se levantar para me deixar comer em paz. Não ouvi o pequeno de novo até a hora de ir embora. Agradeci pela comida, deixei uma gorjeta e um conselho: que ela desse um jeito de levar aquele boneco para outro lugar, para uma igreja ou para o lixo, o que ela achasse melhor. Ela sorriu para mim e então eu parti. Até hoje me pergunto se meu conselho funcionou. Como nunca mais passei por Laredo, nunca soube o destino daquela mulher e seu pequeno problema sobrenatural. Mas uma coisa eu tenho certeza: aquela risadinha infantil ecoando numa lanchonete vazia continua sendo um dos sons mais perturbadores que já escutei na estrada. E olha que, na vida de caminhoneiro, a gente ouve cada coisa. Existem experiências na estrada que desafiam qualquer explicação lógica. Por mais cético que você seja, chega um momento em que a estrada te apresenta algo que destrói todas as suas certezas sobre o mundo. Meu nome é Rafael. Trabalho como caminhoneiro há vários anos. Durante todo esse tempo na profissão, presenciei situações aterrorizantes e conheci pessoas terríveis. Porém, ao contrário de muitos colegas que afirmam ter encontrado fantasmas e espíritos, eu só tenho uma única história de terror para compartilhar. Um evento meio paranormal que me deixou perturbado por dias e acabou com todo o meu ceticismo. Aconteceu no final de 2019. Eu estava retornando do porto de Veracruz com o caminhão carregado, seguindo para Guanajuato. Já dirigia há muitas horas quando, por volta das 3 da madrugada, me encontrava em Hidalgo, atravessando uma estrada bem deserta. Minha única companhia era a música que tocava no rádio, e embora a iluminação da pista não fosse totalmente ruim, o céu estava encoberto e tudo ao redor parecia mergulhado numa escuridão profunda. Preciso deixar claro que a situação foi se tornando estranha gradualmente, mas acabei ignorando vários sinais porque não soube interpretá-los no momento. A primeira coisa que notei, mas que atribuí ao frio mesmo não estando frio, foi que os pelos dos meus braços se eriçaram. Achei aquilo muito estranho e, repensando agora, acredito que meu subconsciente pressentiu que algo muito bizarro estava prestes a acontecer. Fiquei em estado de alerta, como se sentisse algum perigo próximo, mas, como mencionei, acabei ignorando. Pensei que era apenas o frio e fechei a janela. Alguns quilômetros adiante, comecei a sentir calor dentro da cabine, o que novamente justifiquei pelo fato de ter fechado a janela. Mas houve algo que realmente me preocupou. Um cheiro fraco, porém impossível de não reconhecer, de gasolina. Fiquei com receio de ser alguma falha mecânica e consultei o mapa para localizar o posto mais próximo, onde pudesse examinar o motor e verificar se havia algum vazamento. Na verdade, não encontrei nenhum posto nas proximidades. Então pensei em encostar mais adiante para dar uma olhada no motor. Não costumo acompanhar notícias e, embora ocasionalmente fique sabendo do que acontece dentro e fora do meu país, a verdade é que não dou muita importância, nem guardo essas informações na memória. Minha esposa sempre criticou essa característica minha, mas o que posso dizer? Sou assim mesmo. E como alguns de vocês já devem ter imaginado, eu não estava num local qualquer. Estava na região de uma tragédia terrível, onde aproximadamente 60 pessoas perderam a vida. Vocês provavelmente já sabem de qual estou falando. Encostei o caminhão e desci para verificar se estava tudo em ordem. Mas assim que abri a porta, o cheiro de gasolina ficou muito mais intenso, vindo de toda parte, não apenas do meu veículo. Além disso, a madrugada estava com um calor absurdo. E desculpem se insisto neste detalhe, mas estava realmente muito escuro. Isso me deixou desconfortável.
pois não conseguia enxergar nada além da estrada. E mesmo assim, uma sensação horrível de estar sendo observado me deu vontade de correr de volta para o caminhão. Consegui me controlar. Subi na parte dianteira e abri o capô para verificar se não havia nenhuma mangueira ou peça solta. Estava tudo normal, pelo menos no caminhão. À minha volta, entretanto, enquanto estava sobre a cabine examinando o motor, a atmosfera ficava cada vez mais perturbadora. Quando estava de costas, olhando o motor, aquela sensação de um olhar intenso na minha nuca foi acompanhada por um sussurro baixo que me deixou nervoso. Pensei que havia alguém escondido na vegetação, que estava prestes a ser vítima de um assalto ou coisa pior. Foi por isso que bati o capô com força e corri para dentro do caminhão. Fiquei alguns segundos observando ao redor, esperando ver alguém surgir do nada na estrada, mas ninguém apareceu após alguns momentos. Então liguei o motor e saí dali. Os faróis do meu caminhão iluminavam bastante à frente, permitindo que eu enxergasse a pista com clareza, bem como o acostamento, mesmo quando passava por trechos escuros, com todos os postes apagados. Concentrei-me em olhar para frente, tentando ignorar aquele mal-estar que sentia. E lá longe, como um farol no meio da madrugada, avistei um poste de luz aceso, com uma silhueta embaixo dele, na beira da estrada. Não consegui distinguir quem ou o que era até me aproximar mais. Diminuí a velocidade por curiosidade, mas sem parar completamente, pois não sabia se a pessoa tentaria alguma coisa. Do meu assento, pude ver um homem com a pele toda queimada, me encarando fixamente. Fiquei paralisado no assento e não desviei o olhar dele até passar direto. Quando olhei pelo retrovisor, ele havia sumido, e a luz do poste se apagou logo atrás de mim. Não sei como consegui, mas mantive a calma durante todo o episódio. Apenas acelerei um pouco, na esperança de deixar aquele lugar o mais rápido possível, enquanto tentava encontrar algum sentido para o que havia presenciado. Presumi que era algum morador de rua e que desapareceu porque correu para a escuridão. Mas a verdade é que isso não me convencia, pois o que consegui ver daquele rosto e corpo não combinava com alguém que pudesse estar vivo. Conforme avancei, aquela sensação estranha que tomou conta de mim foi desaparecendo. Depois de várias horas, por volta das 7 da manhã, parei para tomar café e aproveitei para ligar para minha esposa. Puxei conversa com ela para tentar me distrair, já que não havia esquecido daquilo durante toda a madrugada. Contei por onde havia passado e, sem querer, acabei mencionando de passagem aquele evento bizarro. Foi então que ela me lembrou da tragédia que havia acontecido naquele lugar, e a ficha caiu de que talvez aquilo não fosse algo natural, e que talvez finalmente, após tantos anos, eu havia presenciado algo sobrenatural. Atualmente, não sei se todas as histórias que meus colegas contam são verdadeiras ou não, porque nunca mais vivi nada, nem remotamente parecido. Mas tenho certeza absoluta de que naquela madrugada, no final de 2019, encontrei algo que não era deste mundo. Entristece-me pensar que ainda existem vítimas daquele acidente vagando naquele local. Mesmo não sendo uma pessoa religiosa, só posso torcer para que, de alguma forma, aquelas almas encontrem paz e abandonem para sempre aquele pedaço de estrada. Já parou para pensar que as estradas guardam histórias que a gente nem imagina? Algumas delas são tão sombrias que é melhor que continuem perdidas no asfalto. Meu nome é Marcelo e eu sou de Honduras. Trabalho como caminhoneiro há anos e meu pai, Leonardo, fez isso antes de mim. Na verdade, esta história é dele e ele me contou de novo há pouco tempo em uma reunião de família. Quando eu era mais novo, na minha adolescência, era mais cético e achava que ele estava inventando tudo para me assustar. Mas agora, com 30 anos e vários anos de experiência na estrada, eu entendo que essas coisas acontecem e que este relato que ele me contou é bem real. Segundo meu pai,
Tudo aconteceu por volta do ano de 1982, antes de eu nascer. Naquela época, ele tinha acabado de se casar com a minha mãe e eles tinham tido a minha irmã mais velha. Eram jovens e estavam começando a formar uma família. Os dois moravam em uma área rural, no sul do país, e meu pai conseguiu trabalho rapidamente em um criadouro de porcos local. Não sei como é hoje em dia, já que, apesar de ser caminhoneiro, eu nunca transportei gado, mas antigamente os locais de criação não tinham os matadouros tão perto. Então, os animais ainda vivos eram transportados para os matadouros próximos das cidades e das cidades pequenas, e só lá era feito todo o processo para poder vender a carne. Depois de um tempo trabalhando com os porcos, confiaram ao meu pai Leonardo um caminhão bem grande, no qual podiam ser carregados uns 100 animais de vários quilos. Ele costumava viajar por dias, levando porcos aos diferentes matadouros da região e, às vezes, às cidades mais distantes, para voltar no dia seguinte com o caminhão vazio. Ocasionalmente, colocavam um copiloto para ele, que, se ele não se engana, se chamava Orlando. Esse rapaz o acompanhava em suas viagens e o ajudava em qualquer imprevisto, mas na maioria das vezes ele ia completamente sozinho, ouvindo música no rádio. Sinceramente, naquela altura da vida, meu pai nunca tinha parado para pensar na possibilidade de algo sobrenatural acontecer com ele. Ele não tinha motivo para isso, já que não praticava bruxaria, nem acreditava nessas coisas. Mas como ele me disse quando perguntei por que ele achava que tudo isso tinha acontecido, as coisas estranhas às vezes chegam sem motivo. Só chegam porque tem que chegar. Foi no início de setembro, embora ele não saiba bem o dia ou a data exata. Meu pai me contou que era uma tarde escura, com o céu coberto por nuvens feias e negras que anunciavam uma chuva bem forte. Os animais não queriam subir, e o tempo feio os obrigou a colocar lonas sobre a área de carga do caminhão para que, em caso de chuva, os porcos não se molhassem tanto. Na maioria das vezes, meu pai viajava à noite, porque assim os porcos costumavam ficar mais calmos. Mas sua viagem normalmente começava por volta das 5 ou 6 da tarde. Nesta vez, devido aos atrasos, ele se lembra de olhar para o relógio e perceber que já eram 8 da noite. Ele ligou para minha mãe para avisar que estava de saída e iniciou sua viagem por uma estrada escura e sob uma garoa que só podia piorar. As primeiras horas de sua viagem não foram particularmente ruins e ele calculava que, em um bom ritmo, chegaria ao seu destino por volta das 7 da manhã. Vale destacar que meu pai sempre foi muito prudente ao volante. Então, com o tempo ruim e os animais ali atrás, ele não ia dirigir a mais de 40 quilômetros por hora. Na verdade, ele sempre dirigia devagar para não assustar os animais nem despertá-los, caso tivessem adormecido. Mas algo estranho começou a acontecer por volta da meia-noite, e ele tem certeza, pela forma como estava dirigindo, que não poderia ter sido culpa dele. Ele tinha conseguido sintonizar um programa no rádio que tocava músicas de sua época e estava bem tranquilo, avançando aos poucos, quando o primeiro guincho o fez olhar pelo espelho lateral. Era horrível. Um dos porcos estava soltando gritos e berros como se estivessem degolando ele ali mesmo, na traseira do caminhão. Meu pai ficou confuso e seu coração acelerou ao pensar que talvez alguém estivesse tentando roubar o gado ou algo do tipo. Ele levou apenas um segundo para perceber que essa ideia era impossível, já que não via nenhum carro por perto. E, embora fosse devagar, também não era tão lento a ponto de alguém a pé conseguir subir assim, do nada, na carroceria. Por isso, ele presumiu que era apenas um animal assustado e resolveu ignorar. Mas, bom, não sei se alguém que está ouvindo já escutou um porco guinchar. Esses animais têm uma característica de soltar uns gritos agudos e aterrorizantes, como se fossem de pessoas.
Inclusive, lembro que meu avô, um homem bastante negativo em geral e de pensamento bem sombrio, me disse uma vez que se o inferno tivesse um som, seria o de porcos gritando. Sim, ele era um homem peculiar, mas sem dúvida posso concordar com ele nessa ideia, porque ouvir um porco gritando é uma das piores coisas que se pode ouvir. E foi isso que meu pai ficou ouvindo por cerca de 2 quilômetros, até que simplesmente não conseguiu mais suportar. Meu pai me contou que respirou fundo e estacionou o caminhão no acostamento da estrada. Vestiu uma capa de chuva e saiu com uma lanterna. Caminhou ao longo da lateral do caminhão, iluminando todos os animais que se agitavam ainda mais à sua passagem debaixo da chuva. Mas assim que se aproximou do centro do caminhão, os guinchos pararam. Todos aqueles animais de olhos pretos ficaram olhando, e ele, sem acreditar no que estava acontecendo. Ele apagou a lanterna e voltou para a cabine do caminhão, mais intrigado do que quando desceu. Durante a hora seguinte, houve calma na estrada e, embora a chuva não diminuísse, meu pai descreve que o ambiente estava pacífico. Não havia carros nem nada por perto, apenas um profundo silêncio interrompido pela música do rádio e pelas gotas de chuva no teto do caminhão. No entanto, isso não duraria muito mais, já que, de novo, enquanto descia uma ladeira como se estivessem esperando que ele baixasse a guarda, o guincho dos porcos recomeçou. E sim, digo no plural, porque desta vez não era um, mas vários porcos que juntos formaram uma orquestra medonha de gritos agudos e gemidos quase humanos. Não sei como, mas meu pai conseguiu manter o autocontrole. Felizmente, não pisou no freio, pois tem certeza de que naquela estrada molhada teria perdido o controle, e em vez disso, continuou dirigindo lentamente até chegar a um trecho plano. Só então ele encostou de novo e olhou pelos espelhos laterais, mas só viu escuridão ao seu redor. Ele vestiu a capa de chuva novamente e desceu do caminhão. Meu pai me diz que nunca lamentou tanto que Orlando não estivesse com ele naquela noite. Enfim, ele desceu sozinho com a lanterna e viu que desta vez os animais estavam sim acordados e estavam gritando para valer. Algo os estava agitando, e o barulho que produziam o estava agitando também. Era ensurdecedor, e a chuva dificultava tudo ainda mais. Mas finalmente, em meio àquela confusão de gritos e ao som da tempestade, meu pai conseguiu ver algo entre os animais. Uma silhueta escura, erguida entre os porcos espremidos que se empurravam para poder se afastar daquela coisa. Segundo ele me contou, meu pai se sentiu paralisado ao vê-la, sem saber quem ou o que era aquela coisa tão alta que chegava ao teto da carroceria. Ele só conseguia ver sua silhueta, iluminada fracamente pela luz de um dos poucos postes próximos que ainda funcionavam. O instinto lhe dizia para não iluminá-la, porque poderia ser testemunha de algo que não deveria ver. Mas no final, pela adrenalina, acabou levantando a lanterna e a iluminou por um instante. Um segundo antes de desaparecer, ele conseguiu distinguir um homem pálido, ossudo, que escondia o corpo sob um trapo preto. Isso foi tudo o que ele conseguiu ver daquele ser, antes que ele sumisse. Leonardo, meu pai, é um homem corajoso, mas sem vergonha alguma me admitiu que sentiu o desejo de sair correndo dali e abandonar o caminhão. No entanto, conseguiu manter a compostura, lembrando-se do quanto precisava daquele trabalho para sustentar sua família. Os animais começaram a se acalmar e ele simplesmente voltou para o assento do caminhão. Ficou sentado lá dentro por um tempo, rezando vários Pais Nossos e Ave-Marias, até conseguir se acalmar e retomar a viagem, como se nada tivesse acontecido. Nada mais aconteceu naquela noite, graças a Deus, e ele chegou ao seu destino por volta das 8 da manhã. A primeira coisa que fez foi ligar para minha mãe, e ela, antes que ele pudesse contar qualquer coisa, disse, quase chorando, que estava nervosa desde a madrugada, porque sonhou que alguém muito sombrio, uma sombra de cheiro fétido, estava com ele no caminhão e queria lhe fazer mal.
Ao ouvir isso, meu pai decidiu engolir em seco e não lhe disse nada do que aconteceu até voltar para casa, para não a preocupar ainda mais. Assim que soube do ocorrido, minha mãe implorou para que ele deixasse o trabalho e começou a atribuir aquele evento paranormal e seu pesadelo a diferentes razões. A primeira foi que minha irmã, naquela época, não era batizada e que aquela entidade certamente os estava assediando porque buscava se apoderar da alma da menina. A segunda razão foi que era uma entidade da natureza que estava irritada com o tratamento cruel que os porcos recebiam. E, por último, lançou a teoria de que talvez fosse um demônio relacionado à carne de porco. A criatividade da minha mãe sempre foi assunto em nossa família. Meu pai admite que não tem a menor ideia do que era aquela coisa, ou por que estava no caminhão naquela noite. O que sabemos é que isso nunca mais voltou a acontecer, e isso é o que realmente importa. Mas aquela experiência mudou completamente a forma como ele vê o mundo. Antes disso, ele era um homem prático, que acreditava só no que via. Depois daquela noite, se tornou profundamente religioso, carregando sempre uma medalha de São Cristóvão no peito e rezando antes de cada viagem. Ele diz que agora entende que existem coisas por aí que a gente não consegue explicar, coisas que é melhor não tentar entender. E quando me conta essa história, sempre termina com a mesma frase: o mal não precisa de convite, filho. Às vezes, ele só aparece. E a única coisa que podemos fazer é ter fé de que algo maior vai nos proteger. Meu nome é Felipe, e a história que vou contar toca em assuntos delicados, mas mesmo assim espero que você encontre um espaço no seu canal para narrá-la. Isso aconteceu comigo há cerca de 2 anos. Trabalho como caminhoneiro no norte do México, e muitas vezes preciso transportar mercadorias de norte a sul, passando por estradas que não é surpresa para ninguém que existem muitas áreas no México completamente controladas pelo crime, por máfias poderosas que apavoram a população com armas e morte. Esse contexto triste é necessário para entender por que, numa noite qualquer, depois de carregar meu caminhão e seguir em direção à fronteira, me deparei com uma cena horrível numa ponte da rodovia. 4 corpos pendurados e amarrados. Não sei os detalhes do caso, até porque acho que nem saiu nos noticiários. Foi mais um daqueles casos terríveis que foram abafados, e tentei fingir que não vi nada enquanto continuava meu caminho. A verdade é que depois daquele acontecimento rápido, mas chocante, alguma coisa deve ter mudado dentro de mim, porque comecei a perceber coisas que antes não via, ou que talvez simplesmente não prestava atenção. Gente na beira da estrada no meio do nada, sombras no fundo do mato e uma sensação estranha ao longo da rodovia. No entanto, eram todas coisas muito esparsas e que, se eu parasse para pensar bem, poderiam ter uma explicação lógica. Então não dei muita atenção não como essa história que estou prestes a contar. Aconteceu em dezembro de 2023. Me lembro com clareza porque faltavam 3 dias para o Natal e estava fazendo de tudo para juntar um dinheiro e passar uma noite boa com minha família, comprar os últimos presentes para as crianças e tudo mais. Estava a caminho do Texas, mas ainda bem longe da fronteira. Nem era tão tarde assim, eram umas 8:30 da noite, mas mesmo assim achei muito estranho que a rodovia estivesse tão deserta, tão vazia. Pensei que fosse por ser época de festas, e o pessoal tinha viajado. A questão é que estava dirigindo sozinho, ouvindo música baixa no rádio, quando senti um frio muito estranho dentro da cabine. Pensei em encostar por um segundo para colocar uma blusa ou algo assim, mas de repente percebi que essa era uma péssima ideia. Então pisei fundo no acelerador e continuei seguindo em frente. Comecei a tremer sem saber muito bem porquê e meus dedos travaram no volante. Foi estranho porque, pensando agora, percebo que estava ficando muito nervoso, como se estivesse tendo um ataque de ansiedade. Mas naquele momento não notei.
Minha mente só girava em torno de uma ideia: chegar ao posto da fronteira o mais rápido possível. Não me dei conta de que, aos poucos, estava me aproximando daquela ponte na rodovia que tinha sido o gatilho para todas as coisas estranhas que tinha visto até então. E embora dessa vez ela estivesse vazia, quando estava a menos de 500 metros dela, consegui ver 4 silhuetas embaixo da ponte. Meu coração gelou, não de medo, mas de confusão, enquanto meu caminhão se aproximava rapidamente daquele lugar. E meu olhar ficou fixo naqueles 4 corpos amarrados que pendiam debaixo da ponte. Pensei por um instante que fossem novas vítimas daquelas máfias horríveis que controlam o norte, mas me pareceram familiares de longe, porque aquela imagem tinha ficado gravada a fogo na minha retina. A mesma altura, a mesma cor da roupa. Cada detalhe parecia tão claro e real quanto da primeira vez, mas com uma diferença crucial. Acelerei para passar rápido e não ter que ver aquela cena horrível de novo, mas mesmo querendo, não consegui desviar o olhar. Simplesmente continuei olhando para frente, encarando aquele momento, e embora tenha sido só por um instante, juro pelo que tenho de mais sagrado que as vítimas daquele crime terrível estavam me olhando de volta, antes de desaparecerem atrás de mim. Continuei dirigindo tremendo feito um louco e não parei até chegar a um posto policial bem mais à frente, depois de uns 20 minutos. Parei aliviado ao ver o posto, e quando me viram nervoso e perguntaram o que tinha acontecido, contei o que tinha acabado de ver. Eles se entreolharam e me disseram que sim, que aquilo tinha se tornado algo normal. Pensei, como qualquer outra pessoa, que eles estavam falando daquelas execuções horríveis e me senti muito revoltado com o jeito indiferente com que falaram. Mas minha expressão deve ter sido muito óbvia, porque um dos policiais me disse de um jeito compreensivo que não era isso que eles estavam falando, mas sim que aqueles corpos apareciam com frequência para alguns motoristas. Fiquei confuso. E então o policial, de forma bem clara, me disse que aquilo que eu vi não eram corpos de verdade. Obviamente insisti e preciso aplaudir a paciência e a gentileza daqueles policiais, já que 2 deles saíram numa viatura para confirmar o que eles já sabiam. Depois de uns 15 minutos eles voltaram e um deles, com um tom paciente, me disse o que todos já sabiam. Não havia nada pendurado na ponte, nem em cima dela, nenhum corpo. Nada. Fiquei mais uns 5 minutos no posto policial, onde um deles me explicou que pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, um motorista azarado via aquela mesma cena embaixo da ponte, e quando eles iam verificar, não encontravam nada. Eles suspeitaram de gente fazendo brincadeira de mau gosto ou algo assim, mas mesmo procurando intensamente pelos arredores, nunca encontraram ninguém que pudesse estar fazendo aquilo. Uma noite, um deles estava voltando para casa quando os viu, e ao fazer o retorno para reportar, percebeu que eles tinham desaparecido. A partir daquele momento, ficou óbvio para todo mundo que aquilo não era algo natural. E para mim, também ficou evidente que aquele olhar frio que eles me lançaram de volta não foi coincidência. Saí de lá com o coração na boca e durante o resto da noite não consegui tirar aquele acontecimento da cabeça. Na verdade, durante esses 2 anos tenho tido essa imagem gravada na cabeça e se penso nela e fecho os olhos, ainda consigo vê-la com total clareza. Para o meu azar, foi um acontecimento traumático que tem sido muito difícil de superar, e sinto que aquelas almas ficaram presas naquela ponte. Deve ter sido algo muito traumático para elas, e imagino que por isso continuam lá. No fim, não tenho nenhuma grande explicação ou lição para tirar disso. É só o peso que carrego. A única coisa que realmente espero é nunca mais cruzar com eles e que onde quer que estejam, aquelas almas finalmente encontrem um pouco de paz. Há certas coisas que a gente presencia na estrada, especialmente durante a madrugada, que não conseguem ser explicadas por nada que conhecemos.
você pode questionar a própria sanidade, mas aquela certeza de que realmente aconteceu jamais vai embora da sua mente. Meu nome é Francisco Carlos e sou natural da Colômbia, mais precisamente da região de Arauca. Atuo como caminhoneiro há aproximadamente 30 anos e desde que meu filho me mostrou o canal de vocês, simplesmente não consegui parar de acompanhar. Pedi para ele redigir esta experiência em meu nome para poder enviar a vocês e espero que apreciem tanto quanto eu. Fiquei aterrorizado ao viver essa situação. Em breve, vocês vão compreender o motivo. Todo esse episódio ocorreu durante um mês de maio, por volta de 2003 ou 2004. Para ser honesto, não tenho certeza absoluta, já faz bastante tempo. Naquele período, eu já atuava como caminhoneiro, transportando cargas de Arauca para diversas regiões do país. E mesmo existindo várias preocupações na estrada, como a criminalidade, a guerrilha e somente Deus sabe quantas outras, a verdade é que a experiência mais assustadora que já enfrentei na estrada não teve qualquer relação com pessoas, mas sim com algo para o qual não encontro explicação até os dias de hoje e que me deixou com uma sensação terrível no corpo durante anos. Eu dirigia pela estrada, seguindo em direção a Bogotá. Não pretendo ser muito específico com as rotas do meu país para não deixar vocês entediados, mas, para que tenham noção, o trajeto para a capital às vezes ficava congestionado, mesmo no período noturno. Eu tinha o costume de dirigir de madrugada para fugir do trânsito e, mesmo não sendo o mais prudente, na minha imprudência de jovem, resolvi que seria melhor pegar uma estrada secundária do que continuar seguindo pela rodovia principal. Essa nova rota, diferentemente da principal, era muito mal iluminada. Na realidade, os postes de luz clareavam bem menos do que as pequenas casas que ficavam na margem do caminho. Porém, pouco a pouco, a escuridão foi se tornando ainda mais densa conforme eu seguia por aquele local. Ao meu redor havia apenas mato, vegetação, árvores altas, e o único som que me fazia companhia era o balançar constante dos galhos e das folhas. E o rádio? Eu não conseguia captar estação alguma, então resolvi desligá-lo e seguir viagem acompanhado somente pelo som dos meus próprios pensamentos. Eu estava tão concentrado nas minhas ideias, nos meus planos e nas minhas fantasias, que só percebi depois de um tempo que alguma coisa no ambiente havia mudado. Um barulho constante e irregular estava me seguindo, como se algo estivesse se movendo no meio da vegetação, na lateral da estrada. Tentei identificar o que era, mas, embora eu visse galhos e outras coisas se mexendo, não conseguia enxergar nada concreto. Pensei que era apenas coisa da minha cabeça, pelo menos nos primeiros instantes. As luzes do meu caminhão eram as únicas na estrada e, por sorte, iluminavam bem longe. Se não fosse por isso, eu não teria conseguido enxergar a tempo. De repente, atravessando a estrada de um lado para o outro, uma criatura enorme surgiu no caminho. Eu pisei no freio com toda a força, enquanto afundava a cabeça no volante. Mas mesmo que tenha sido apenas por um instante, eu consegui ver bem aquela coisa. Tinha uma pelagem cinza e chifres enormes. Era uma cabra, só que do tamanho de uma rena ou algo assim. Era impossível de ser uma cabra comum. Ela soltou um berro gutural antes de se esconder novamente no meio do mato. E vocês devem estar pensando que era apenas um animal, que eu posso ter percebido o tamanho errado. E eu até concordaria com vocês, se não fosse pelo fato de que aquela coisa saiu correndo, usando somente as duas patas traseiras, meio curvada para frente, como uma pessoa toda curvada. Eu não sei se foi uma alucinação ou se a minha mente me pregou uma peça e me fez imaginar algo que nunca esteve ali, mas ouvir o estalo dos galhos e das árvores quebrando no caminho dela enquanto se afastava, me fez ter certeza de que, sim, alguma coisa havia atravessado na minha frente. E com a mesma rapidez que apareceu, saiu correndo, como se fosse uma pessoa deformada.
Eu hesitei bastante se deveria prosseguir o caminho, porque, real ou não, eu estava preocupado em encontrar aquela coisa novamente. Pensei em dar meia volta e retornar por onde vim, mas no final resolvi seguir em frente. E enquanto eu dirigia, tentava relembrar todos os detalhes daquela coisa na minha memória. Aos poucos comecei a perceber mais coisas e entendi que aquele animal definitivamente não era o que parecia. A cabeça dele era meio torta, o tamanho era totalmente fora do normal e o jeito de se mover era tudo exagerado, antinatural. Mas, no fim das contas, quem acreditaria em mim? Horas depois, já quase amanhecendo, cheguei a uma lanchonete de beira de estrada num vilarejo e parei para tomar café da manhã. Depois de um tempo, chegou outro caminhoneiro que se sentou comigo para comer. Um senhor muito gentil, alguns anos mais velho que eu. Eu não o conhecia de lugar nenhum, mas ele parecia ser uma pessoa bastante sensata. Então, em tom de brincadeira, eu contei o que tinha visto. E ele me olhou bem sério e disse para eu não me assustar, mas que esse tipo de coisa existe mesmo. Ele me explicou que na estrada existem muitas energias e que, embora o que eu vi talvez não fosse algo real, no sentido físico da palavra, talvez eu tenha sido testemunha de algo a mais, algo incompreensível. O que posso dizer é que já se passaram muitos anos desde então e jamais presenciei algo remotamente parecido novamente. Mas confesso que é reconfortante saber que alguém deu crédito ao meu relato e compreendeu que essas experiências podem realmente acontecer, por mais estranhas que nos pareçam.